Então, povo abençoado, vocês que estão sintonizados, o mais sênior cirurgião desta nação apresentou isso de forma muito poderosa, um total aleijado, são de uma família muçulmana. A mãe está aqui, vocês podem ver como ela ainda está vestida. E o Senhor não faz separação nem acepção. Poderoso Deus, Pai de Jesus, levantou esta criança. Então, o cirurgião mais sênior descreveu isto para despertar este país de que o Senhor tem andado aqui, o Senhor tem visitado esta nação, e ele apresentou este caso diante do Senhor neste dia, quando o Senhor nos trouxe de volta, para que possamos nos relembrar do que o Senhor tem feito aqui para a sua glória, a glória do eterno sangue de Jesus. O cirurgião mais sênior, o professor Cassipó, está aqui. Ele é um cirurgião de transplantes, de rins e todos os sistemas. Ele também é um cirurgião. Ele tem ficado diante das nações desta terra e dito que o Senhor Jesus curou uma condição onde no campo médico seria considerado incurável, porque já era desde o útero. Se você ver o portão 1 que foi apresentado desta preciosíssima criança, e a criança, se você olhar o rostinho dela, os pezinhos, totalmente devastada por esta condição, esta enfermidade, totalmente aleijada, sem ajuda. Mas agora ela está andando e na nossa chegada aqui, lá da costa. E o nome qual é? Samura Mupa. A mãe está lá com a mãe. Você viu que ela voltou para a mãe? Mas isto é uma maravilha, porque os pés estão tocando no chão e estão estáveis. É isto que os médicos nesta nação têm feito. E eles se levantaram globalmente de uma forma muito poderosa. Eles se levantaram pelo que o Senhor tem feito nesta nação e as condições nesta terra, onde não havia solução nem equipamento, não havia solução dentro do campo médico desta nação. Então, o Senhor Jesus levantou esses aleijados do chão. Então, os médicos fizeram isso como uma forma de recepcionar quando nós voltamos de Kinshasa, muito poderosa reunião de avivamento em Kinshasa, e para nos lembrar que o Senhor visitou esta nação. E eu vejo o Pai também, eu acho. Ele acabou de chegar. Dê um passo à frente aqui, onde nós temos mais luz. Muito obrigado. Kwa maana hili ni jambo, ngoja kwanza, ngoja wapite wakuja hapa tafadhali, usiwasukume, usiwasolt. Kujeni mbele tafadhali, my daughter, kujeni mbele. Hapa ni bomani mwenu. Yes, kwa hivyo sasa esse agora é o pai que chegou. Então, o pai e a mãe estão aqui, uma família de muçulmanos que o Senhor Jesus visitou. Obrigado por essa oportunidade. Nossos pais, nossos senhores, nós estamos muito gratos por esta oportunidade de apresentar as nossas filhas. O som está muito baixo. Sanura is the only daughter in our family of 4.
Samura é a única menina de uma família de 4, são 3 meninos e ela é a única menina. Watoto 4, vijana 3, wavulana 3 na binti mmoja. Ela agora tem 8 anos de Anayo idade. miaka 8. Ela foi curada quando o senhor estava em Taiwan no ano passado, no mês de outubro. Mwaka uliopita Oktoba tarehe 5. And I really appreciate the effort this church is bringing to our family. E eu aprecio muito o esforço que esta igreja está fazendo para com a nossa família. Kwa jamii yetu. As Sanura is still continuing to get the healing from our Lord. Porque Samura continua se esforçando para estar Very recebendo a powerful. cura. A This is a cura está wonder. sendo aos Hili ni ajabu poucos. sana kwa wapendwa wasikilizaji wetu ambao wametune in kwa redio ya Yesu ni Bwana. This is a wonder to those tuning Isto é uma on maravilha Jesus para Lord aqueles que Radio, estão sintonizados broadcasting terrestrially, na 105.3, rádio Jesus is 105.9 Lord and also on e também jesuslordradio.info, jesusislord.info, porque esta é uma família muçulmana that is que saying está dizendo these estas words palavras a about respeito Jesus. de Kwa sababu hii ni Jesus. jamii ya Kiislamu ambayo inasema maneno haya kumuhusu Yesu. This is really the power Este é realmente of the o miracles poder of dos Jesus. Hii milagres ni de nguvu ya Jesus. miujiza ya Yesu. Because every family, Porque no cada matter família, what não religion, importa a denomination you're in, religião, there is always going to sempre be a haverá need. uma Kwa necessidade em sababu cada kila família, não familia, bila importa a kuzingatia ni dini religião. gani ambayo uko ndani yake, kuna wakati, kuna hitaji kila wakati. This is the true meaning of Este é o revival in the verdadeiro land. Hii significado ndio de maana ya avivamento ukweli na ya nação. uvuvio katika nchi. Those of you tuned in from the Vocês USA, que estão from Africa, sintonizados Asia, dos Estados Wale wote Unidos, Europe, Europa, okay. África, Ásia, I need to finish. Europe and all over the world, you can see what the miracles of Jesus have done in this land. Wa- Now finally we have the Muslims also headed to vocês the kingdom podem of ver heaven. o que os milagres de Jesus estão fazendo nesta nação e agora finalmente nós temos uma família Sasa mnaweza kuona muçulmana. kile ambacho uvuvio unaweza kufanya katika taifa. Sasa Waislamu wanaelekea katika ufalme wa mbinguni. So we really Então thank nós you. agradecemos. Kwa hivyo ninasema asante. And we went ahead visiting various health facilities. Nós Na- visitamos Na vários Na hospitais tuliendelea mbele na kutembelea taasisi mbalimbali za kimatibabu, lakini hatukupata matibabu ya aina yoyote. Through the decree of our mightiest, ninguém pôde fazer nada, mas prophet of the pelo Lord, decreto Lakini do mightiest mais prophet of poderoso Jesus, profeta kupitia do amri Senhor ya Very nabii Jesus, wakuu wa Yesu wa Bwana, muito ya sério, nguvu sana sana. Sanura got healed. Samura foi Muujiza curada. ukakuja, Sanura akaponywa. We really thank Nós realmente agradecemos. the church. Tunakushukuru sana sana, tunashukuru kanisa, And may the good names of the Lord bless us all. Be Seja glorified. glorificado, na que o hebu Senhor jina seja la Bwana glorificado. nalitukuzwe. His name is Master, Savior, Lion Seu nome é of Mestre, Judah, Salvador, Leão de Judá, King, Prince of Peace. He has not even stopped. Can you guys change that deck? She said, may the good names Que os- of the Lord que os be bons glorified. nomes do Senhor Alisema na sejam majina glorificados. mema ya Bwana na Ela yatukuzwe. disse. And this is coming from a Muslim. Eu I told disse you para vocês that Muslims que os would come muçulmanos and virão enter the kingdom of e God, while those who entrarão have been in no church reino de remain. Deus, enquanto que Niliwaambia aqueles que kwamba estão na Waislamu igreja watakuja na ficarão waingie para trás. katika ufalme wa mbinguni, ili hali wale ambao wamekuwa Wakristo wanabaki. The rock of salvation. My voice is terrible. Rocha da Lamb of salvação, God Cordeiro de Deus, is he. Ele é Ele. Son of Filho de David, Davi, King of creation. Senhor da criação.
Eternal Deus God. eterno. Oh, yes. She said, may the good Ela names of disse the que Lord os be bons glorified. nomes do Senhor Alisema sejam na majina mema glorificados. ya Bwana na yatukuzwe. Sim, Yes. For this por wonderful esta work in their maravilhosa home. obra Kwa na ajili ya família, kazi no ya lar ajabu deles. bomani mwao. Master, Savior, the Lion of Judah. Thank you for Vigaligale for Obrigado por him. Thank you celebrarem o so much. Senhor. Thank you. Oh, dear. So peace. Shepherd, fortress, the rock of salvation, Lamb of God, is he, Son of David, Filho de Davi, King of creation, King of Rei the dos angels, anjos, eternal, no Lord, eterno Senhor, eternal vida life, eterna, God of creation. Coach, you are sleeping for whichever Deus reason. da Living so. criação, He is the Lord, God of creation. His name is very muito serious. sério. Nyeti sana sana. The Muslims Os will come muçulmanos and teach you how to virão worship e vão Jesus. ensinar vocês Waislamu como watakuja adorar na kuwafundisha Jesus. jinsi ya kumwabudu Yesu. Says that may the good names of the Ela Lord be disse que os glorified. bons nomes do Alisema na Senhor majina sejam mema ya Bwana glorificados. so na much. yatukuzwe. Muito Let us obrigado. listen Vamos to them. ouvi-los. Hebu tuwasikilize. For those of you Para tuned in on vocês radio, estão sintonizados na rádio, we are nós very ficamos muito surprised surpresos, because, okay, just a moment, please. porque Please. So, então those of you aqueles tuned in on radio, sintonizados na rádio 105.3, 105.3, we are very 105.9, nós surprised ficamos muito because now surpresos, this is porque a esta é uma Muslim família family that has muçulmana been que foi removed, removida e has eles come vieram out por because of causa the da tremendous tremenda healing cura that que has taken place aconteceu inside dentro their da sua family, família, their da house. sua casa. And in E ao praising louvar the o Lord, Senhor, ela she disse, said, a the mãe, mother of ela Sandra, she disse said, que may os the good bons names nomes, of the nomes, many muitos, crowns, que may os the bons good nomes, names of the plural, Lord do Senhor be sejam glorified. glorificados. E é And por that's isso why this que congregation of esta senior most congregação bishops dos bispos has mais had to sêniores stop tiveram for a que moment parar por um and momento just e worship the adorar song com este that cântico que celebrates the celebra great os names of grandes nomes Jesus. de Jesus. The A Rose rosa of de Sharon, Saron, the o Lion leão of de Judah, Judá, o the Lily of lírio the dos Valley, vales, a the Rock of rocha Ages, eterna, a Rock of rocha da Salvation, salvação, the Deus mighty God, poderoso, Deus forte, Wonderful maravilhoso Counselor, conselheiro, Prince of príncipe Peace, da paz, Pai Everlasting da Father. eternidade. He is Ele the é o way, caminho, Yeye ndiye njia. Ele He é is a the truth. verdade, Yeye ndiye kweli. Ele He is é the a life. vida, Yeye ndiye uzima. Ele He is é the a resurrection. Yeye ressurreição, ndiye ufufuo. He is the Ele joy é a of the alegria universe. do Yeye ndiye universo, furaha ya The ulimwengu. o Lamb of Cordeiro da glory. glória. Mwana-kondoo wa utukufu. He Ele is é the o Christ. Cristo, Yeye ndiye Kristo. filho Son de of David. Davi. Mwana wa Daudi. He is the Ele é o mighty Deus God, forte, Yeye ni Mungu mkuu. redentor, Mkombozi. salvador, Mwokozi. amigo, Rafiki. pastor. Shepherd. Mchungaji. The Os wonderful names of maravilhosos the Lord. nomes do Majina ya Senhor. ajabu ya Bwana. Can we listen to Podemos this ouvir awesome esta família family? maravilhosa. Tusikilize kutoka kwa familia hii ya ajabu. Thank you. Obrigado. Asante. Meus senhores, Mabwana wangu, meus pais, baba zangu, Nimejifunza kusema hivyo. I've learned eu to say aprendi like a that. te chamar assim. Mimi sina maneno ambayo naweza kuyakusanya pamoja I Eu don't não have a lot of tenho words that I muitas may be able to palavras bring para que eu together. possa ili trazer niweze as palavras kushukuru juntas, miujiza ambayo imefanyika ndani ya familia yangu. para that que eu I may be possa able to agradecer thank ao the Lord Senhor for the pelo miracle that milagre has que been able to aconteceu happen na in my minha family. família.
ningetaka kuchukua tu nafasi hii kuungama kwa ulimi wangu Eu I quero want to take tomar this esta oportunidade opportunity para to just simplesmente confess with confessar my com a tongue minha língua kwamba Mungu yu mwema. que o that the Senhor, Lord, Ele He é is bom. good. Na kwamba wema wake umeonekana ndani ya mtoto huyu Sanura. And E, His e a goodness has bondade been dele seen foi manifested in manifestada the e life of vista my na child, vida da Sanura. minha filha, Samura. Ningelitaka tu kuomba kwamba Eu would like gostaria to de request that solicitar, mimi katika hisia zangu in my pelos own meus feelings, próprios sentimentos, nimuone tu mwanangu akishika mfuko wake akitembea akiwa na nguvu zake akielekea shuleni. que that I eu may be possa able to ver see a my minha child filha holding her bag and going to pegando school a by sua herself. mochila e Na indo ombi para a langu escola and my prayer sozinha. Ni kwamba Is that muendelee Na minha oração, familia. you É que continue praying for us as a family. o Senhor continue shall it be orando por nós como According, família. the voice of the Lord. Que assim seja, Don't even try that. And so shall it be according to your prayer. In the mighty name of Jesus. Amen. que Na assim hivyo ndivyo itakavyokuwa que kulingana assim na seja ombi de lako acordo com a katika sua jina oração kuu la no Yesu. poderoso nome Amina. de Jesus. Amém. Thank you. Obrigado. Very powerful indeed, my lords. Ya nguvu sana kwa kweli mabwana wangu, That Jesus Muito came and poderoso, died on meu the cross Senhor. for all of us. ya kwamba Yesu alikuja akafa Que msalabani kwa Jesus ajili veio e yetu morreu sisi na cruz wote, por save all todos mankind. nós, kuwaokoa wanadamu wote. Thank you so para much, my salvar lords, toda a Asante sana mabwana humanidade. wangu, Muito obrigado, meus senhores. that when you accepted to come to the world, ya kwamba ulipokubali kuja kwa ulimwengu, Quando o Senhor aceitou vir a este the mundo, fruits haya ndiyo matunda estes são os frutos ya kututhibitishia that you para are sent for a confirmar purpose, para ya nós kwamba ulitumwa kwa kusudi, to que prepare o for Senhor the foi coming of the enviado Messiah. por um kuandaa propósito, kwa ajili ya kukuja kwake. para nos preparar para a Messias. vinda do Messias. My lords and my fathers, Mabwana wangu na Meus baba senhores e zangu, we meus have pais, Milka Wanjiru. tunaye Milka nós Wanjiru, temos Milka She was totally Wanjiru. alikuwa kiwete Ela era kweli kweli, totalmente Because of cerebral aleijada palsy. kwa sababu ya por kupooza causa kwa de ubongo. paralisia cerebral. Alikuwa mzaliwa wa Ela é a pili wa segunda de pacha. The first gêmeos. twin was born. Yule pacha wa O kwanza primeiro alizaliwa. nasceu. There, Walipokuwa tu wanapitia pale, this child was able to hold her head up huyu mtoto aliweza kusitiri Esta kichwa criança não chake conseguia juu manter sua and sit cabeça down em pé na kuketi chini. e sentar. That's when the first healing started. Hapo ndipo uponyaji Foi wa aí kwanza quando começou a ulipoanzia. primeira But cura. during the Agora o Thanksgiving pescoço this year, suportava Lakini o wakati wa peso da ibada ya shukrani cabeça. mwaka huu, When in the presence of the men of God Quando katika na uwepo presença wa do homem manabii de wakuu wa Deus, Mungu, in this land, nesta katika nchi nação, hii, now this child started walking esta sasa huyu criança então mtoto começou a akaanza andar kutembea. from dust, Kutoka pó. kwa mavumbi. totally crippled totalmente, Alikuwa totalmente kiwete aleijada kweli because of cerebral palsy. por Kwa causa de sababu ya kupooza paralisia kwa ubongo. It was cerebral. the severest form of cerebral palsy. A forma Ilikuwa mais ni ile severa kupooza de kwa ubongo paralisia ambayo ni mbaya cerebral. zaidi. No treatment. Haina Nenhum tiba. We had tratamento. given up as doctors. Nós já Tulikuwa tínhamos tumekata desistido tamaa, como nothing was to be médicos. done kama madaktari. Nada Hakuna podia kitu ser kingefanyika feito tena. mais. But the blood of Jesus, Mas o Lakini sangue damu de ya Jesus, the blood of the Lamb, Damu o ya sangue do mwana-kondoo. The Cordeiro, eternal blood of Jesus. o eterno sangue de Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Thank you. Jesus Obrigado. Christ. Thank you. Jesus Obrigado. Christ. Jesus Christ. Obrigado. Jesus Christ. Jesus Christ.
Thank you for warming my heart for coming back to this land. Obrigado This por is aquecer awesome. o meu Wonder. coração ao voltar para essa nação. Isto é maravilhoso, uma Thank you so much maravilha. indeed. Thank you. Muito obrigado mesmo, obrigado. Thank you, my Lord, that Obrigado, meu Senhor. there is miracles even being around the men of God. Kuna Tem miujiza milagres que hata acontecem até kuwakaribia mesmo tu por manabii estarem wakuu wa perto do Mungu. homem de Deus. My fathers and my lords, Meus Mabwana senhores e wangu na meus baba pais, zangu, let's see gate one hebu tuone lango lake la for kwanza this child, ya huyu mtoto. Milka Wanjiru, just to show you what the Lord has done. vamos Milka ver Wanjiru, o portão 1 kuonyesheni da tu kile Milka ambacho para vermos Bwana o que o Senhor tem ametenda. feito. Most probably this child will not be alive by today. Talvez esta criança não estaria viva até hoje. It was bad. Ilikuwa Era muito mbaya. ruim a I think situação. this after Kafingu Corner, because before Kafingu Corner, when the men of God were passing through there, this child could not hold the head, was dribbling saliva, could not sit down, was very bad. Quando o profeta do Senhor veio até essa criança, ela não suportava o peso da cabeça, ela estava no chão, babando, muito ruim. Angeweza kusimama, angeweza kutembea, angefanya chochote. Na alikuwa anadondoka Não podia na maji. sentar. Let the mother say something, my lords and my fathers. Que a mãe Wacha possa mama dizer aseme algo, meus jambo senhores e kwa meus bwana wangu pais. na baba zangu. Praise the Lord Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nawashukuru manabii wakuu wa Bwana Mimi nashukuru Yesu Kristo sana kwa maana alienda pale Kalvari akatenda mambo haya pale, Eu right? louvo ao Sote Senhor tunamshukuru, si Jesus. ndio? Tumpigie Yesu makofi kwanza. Let us clap to Jesus. Vamos We aplaudir thank a Jesus Jesus. for going to Calvary and he did it over there in Calvary. Porque foi ele que foi para o Calvário e fez isso lá no Calvário. Jesus Christ. Jesus Christ. Vamos aplaudir a Jesus. O profeta do Senhor corrigiu Jesus Christ. que quem deve receber a glória e a honra é o Senhor Jesus Jesus, Christ. que morreu no Calvário e fez esta Milka maravilha. Wanjiro Milka Wanjiru Milka Antiro alizaliwa wakiwa mapacha. was born as a twin. nasceu como Twin gêmea. wake alikuwa na grow na Milka agro. The other twin was growing, but Milka was not O growing. outro gêmeo cresceu, a outra gêmea, mas a Milka não. Ela não podia sentar. Kuweka shingo ikiwe sawa, ilikuwa inaanguka. She was not able to stabilize her neck. The Ela neck não was falling. conseguia estabilizar o pescoço, não She podia was not ficar able to do estável. anything. Ela não podia fazer Lakini nada. nabii wakuu sana wa Bwana walipopita kabingu, But the mightiest, Mas o mightiest prophet of poderoso the Lord God profeta Almighty, do when they Senhor, passed through Kabingu Deus Corner, Todo-Poderoso, quando ele passou por Milka Cabingo, was able to stand up. a Milka conseguiu ficar de pé. Even this year we'll stop by Kabingo Corner, right? Hata mwaka Neste huu ano eu vou Kabingu parar Corner. novamente ali na esquina, na curva de She Cabingo. has said that Milka's neck could not support Ela the head, disse que a so the head would cabeça, que fall. o pescoço da Milka any não direction. conseguia sustentar Amesema o kwamba peso shingo la Milka da halingeweza cabeça e caía kusitiri de um kichwa. lado e Kwa para o hivyo kichwa outro. kingeanguka upande wowote ule. Milka Milka hakukuwa anaweza chochote, sikukuwa natoka hapo. Milka was not able to do anything. I could Milka not come out não of that podia place. Alikuwa fazer nada, ameshinda não kwa podia kiti sair kuanzia do asubuhi lugar. hadi jioni. She could just stay there Ela on the podia, chair ela from morning apenas until evening. ficava lá na Hata cadeira akilala de nilikuwa manhã até à napendua, noite. hakuwa anaweza chochote. Even while sleeping, I was Até the one mesmo who was turning her. She was not able to do anything. Quando ela estava dormindo, eu tinha que I fazer want to tudo. thank the mightiest, Eu quero mightiest, agradecer os mightiest mais prophet of poderosos the Lord profetas do Senhor very much. muito. Na sasa Milka anaweza kila kitu, And right now, Milka Agora, is able to a do Milka pode everything. fazer hata tudo. kusoma, hata kusoma na hajaenda shule. Even that is a going to wonder. school, Ela she's- até Okay, mesmo okay, está okay. indo Wacha, para a wacha, escola. wacha kabisa. Can somebody translate this so that we move on? We don't have much time also. It's late. I don't have a voice either. So he says, she says Milka can even read now. E ela diz que a And Milka yet has agora not pode yet gone até to school. mesmo ler, entretanto não foi à escola. Agora foi traduzido correto. Nashukuru Mungu kwa yale amenitendea. Eu quero agradecer o Senhor Deus Todo-Poderoso muito pelo que Ele fez Sasa para saa hii mim. Milka twin mwenzake anatembea naye anafurahia.
And even right now, the other twin Até of mesmo Milcah agora. is able to walk, and she's happy about it. A outra gêmea de tunatarajia Milca que kupeleka pode andar Milka está muito shuleni. feliz Tunashukuru com manabii isso. wakuu sana wa Bwana. And therefore, we expect Bwana Yesu asifiwe, apewe heshima. We glorify Jesus very Nós much. Thank you so glorificamos much. Jesus muito obrigado Nashukuru mesmo. sana na mzidi kuniombea. we thank the mighty Nós agradecemos the Lord. And we thank the Lord Nós Jesus for agradecemos sending them here. o Senhor And also Jesus for por dying on the enviar cross to o open up this poderoso wonderful door, right? profeta aqui, Thank por you abrir so esta much indeed. maravilhosa porta para nós. Muito obrigado. Mungu wetu, Mungu wa nabii. O We nosso were right. Deus. We were Nós right. estávamos certos. We were Nós right. estávamos We certos. were right. Nós estávamos We certos. were right. Nós estávamos We were certos. right. We were right. Nós estávamos We certos. were right. Nós estávamos We were right. certos. We Mungu were wetu. right. Mungueto, Mungu o nosso wake. Deus, o Deus do Jeová. profeta, Jeová, ele levantou uma aleijada e agora a aleijada está andando. Hey, A cripple has walked. uma aleijada andou, uma aleijada andou, uma aleijada andou, uma aleijada andou. O nosso Deus Jeová, ele levantou uma aleijada e agora a aleijada está andando. Aleluia! Uma aleijada andou, uma aleijada andou, uma aleijada andou. Jesus. Jesus, Thank you. obrigado. Jesus. Jesus, Awesome. maravilhoso. Jesus. Jesus, Awesome. maravilhoso. Glory. Glória, Revival. avivamento. Very powerful. Thank Muito you. poderoso. Obrigado. Thank Thank you. you, my fathers Obrigado. and my lords. Obrigado, meus senhores e meus pais. Wangu, Very powerful miracles. Milagres muito poderosos. kuu sana. The doctors are here. Os doutores estão I just aqui wanted to mention about HIV, e eu quero apenas mencionar a respeito do HIV/AIDS. how it's transmitted, Como é transmitido, how it's difficult to treat, como é difícil de tratar, how there is not any case in the entire world that has been cured como by não the tem medics. nenhum outro caso no mundo inteiro Katika ulimwengu wote mzima ambao que foi curado pelos médicos. Once you have HIV, Uma vez que você tem HIV/AIDS, HIV for life, você tem HIV/AIDS pela vida inteira. that is how it stands up to now. É assim que agora está determinado até Whether you go to agora. America, Quer você vá aos Estados Whether you go to Unidos, China, quer você vá à there China, is no cure for HIV. não há cura para HIV/AIDS. But here today, my fathers and Mas my lords, aqui hoje, meus senhores e meus pais, here today, aqui hoje, breaking news. breaking news, HIV has been deleted from the blood. HIV/AIDS foi deletado do sangue vimefutiliwa mbali By the powerful blood of Jesus pelo Christ. poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo. Ukimwi umepona. Ukimwi umepona. Ukimwi umepona. HIV/AIDS foi curado. Ukimwi umepona. 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 HIV/AIDS é curada? AIDS curada? Thank you so AIDS much. This is curado? serious. Isso é sério. Muito obrigado. Thank you for allowing me to come back to such glory. Obrigado por me permitir voltar para uma glória tão Thank you grande so como much. esta. Thank you, thank Muito you. obrigado, muito obrigado. My fathers and my lords, Meus pais e meus senhores, when you see them, quando o Senhor olha para when eles, you see them, quando você vê estas They are pessoas, healthy. eles estão saudáveis, muito saudáveis. They are very healthy. Eles estão muito saudáveis. And the truth to be said, my lords, E a verdade seja dita, meus if it senhores, was not for the mightiest prophets of the Lord, se não fosse pelos poderosos profetas do Senhor, wakuu zaidi wa Bwana.
99% of them will not be alive today. 99% deles não estaria vivo hoje. Or if they were alive, Mesmo ou se eles estivessem most probably vivos, they were cripples, they were lying on muito their beds, they were provavelmente terminally seriam ill. aleijados, estariam em camas This is a em estado big, terminal. big miracle Este é um grande, grande, grande milagre. that we need to clap for Jesus. Que nós precisamos aplaudir Jesus. La, 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 la. Aleluia! Ai, AIDS foi curada. AIDS foi curada. AIDS foi curada. Thank you, continue. AIDS foi Thank you, my curada. lords and my fathers. Obrigado, meus senhores e meus pais. Since HIV is the same disease, the same virus, Kwa sababu Já que a HIV/AIDS é este mesmo vírus, we'll just present one case. como é o mesmo vírus, nós vamos apresentar apenas um caso representando o resto. There was a song we used to sing, my lords, in Sunday school. Havia um cântico que nós cantávamos na escola dominical que costumava There is dizer: power, há poder, power, wonder-working power, há In the poder, blood poder precious maravilhoso blood of no the precioso Lord sangue do Senhor Jesus. Jesus. There is power. Há poder, há poder, Wonder-working power, In the precious blood no precioso of the sangue do Senhor. Thank you, my lords. Obrigado. I will let Dr. I have decided. I don't have a voice. follow Jesus. Eu decidi seguir I a have Jesus. decided. Eu decidi seguir a Jesus. Deste caminho não volto mais. Eu escolhi seguir a Cristo. Eu decidi seguir Jesus. Eu não volto. Não volto atrás. Não volto mais. Thank you. Atrás não volto. Não Thank volto, you. não. My lords Obrigado. and my fathers, Meus senhores e meus pais, indeed, this is a great moment de fato, este é o nosso grande momento. kabisa mkuu. because of the interest of time. Kwa sababu Por ya causa do muda, tempo, We know very well that in nós Kinshasa, sabemos muito bem que em Kinshasa, pale Kinshasa, the doctors saw the power delivering os somebody doutores viram poder para libertar as pessoas. ikimkomboa mtu. and they wanted to give Valium to stop the convulsions. Na E walitaka eles kupeana queriam, ile dawa ili iweze kusitisha ile kifafa. And you know, doctors all over in the whole world, they usually take an oath. os médicos, normalmente, no mundo inteiro, eles And the best practice is the ones that is scientifically proved. Na utendakazi ulio bora zaidi E eles costumam desistir, principalmente The reasons daqueles why we are casos que são standing here, difíceis de provar. A razão pela qual nós Doctors estamos in aqui, Kinshasa are not os different from the médicos em doctors in Kenya. Kinshasa não são diferentes dos médicos do Quênia. And here in Kenya, E aqui no Quênia, HIV, the Lord of HIV the two AIDS, mightiest, o mightiest Senhor prophets, dos dois have been mais healing. poderosos profetas, wakuu zaidi wa Bwana tem wamekuja curado. kuponya virusi vya ukimwi. We know how dreadful the two Nós mightiest prophets sabemos are. quão temíveis são os dois poderosos profetas do Senhor. Bwana, jinsi ni wa kutisha kabisa. We know how powerful the blood of Jesus Nós is. sabemos quão poderoso é o sangue de Jesus. Nguvu And zaidi in kabisa. Kenya, we have quite a number of HIV AIDS that have been healed. E no Quênia nós temos uma grande quantidade de HIV/AIDS today- curado. Mas hoje, Today, we only have 19 hoje nós temos somente 19 that we are presenting here out que of nós the many. estamos apresentando aqui, dentre muitos. Sehemu ndogo tu ya wale wengi. And when the Lord was healing these E cases, quando o Senhor estava curando estes casos, because, for example, we have Rael Mabonga that has been HIV negative for the last 16 years. porque nós temos uma bonga que tem sido HIV/AIDS Virusi vya ukimwi kwa negativo por You 16 look at how anos. healthy she is if the camera moves to Veja her. quão How saudável healthy she ela is and put it on está. the big screen.
coloca That na is a grande healthy tela. person. Esta é uma pessoa muito saudável. If you zoom on her, people know who we're talking about. Se você fizer um zoom She's nela, as been pessoas... negative for 16 And years. Elas she- têm estado negativo and she's por over 70 16 years. anos. E ela That is já tem powerful. quase 70 anos de idade. Isso é poderoso. yenye nguvu sana. Aleluia. Aleluia. Yes, we have Jennifer Award from Awasi. Nós Who temos has been HIV Jennifer negative Award. ever since she was here Ela for the last tem 7 sido years. She's still negativo negative. desde que ela foi curada pelos últimos 7 anos. Jennifer Award. Hana virusi vya ukimwi sasa kwa miaka 7. Joyce Anyango from Vihiga. Joyce Anyango de Vihiga. HIV negative for the last 13 years. HIV/AIDS negativo pelos últimos 13 anos. Iliyopita. We have Catherine Kepkemoy. Tunaye Catherine Kepkemoy. HIV negative for the last HIV/AIDS 15 years. negativos pelos últimos 15 anos. Aleluia. We have Jen Jerry. tunaye Ken Jane From Nieri Rongai. de Rongai. HIV negative HIV/AIDS negativo for the last 15 years. pelos últimos Jen 15 Jerry anos. is a serious case, a Jane bad Jerry case. é um caso muito IDP sério. camp and everything. Kumbe bado uko mzima tu. Uko mzima sasa. Yes, microphone hakuna, ni shida hapo. Lakini bado uko tu mzima. Lakini these days they even give microphones that don't have power. My voice is ruptured. Bado uko tu mzima. Mababa zangu na mabwana zangu niko mzima kabisa. Katika jina, ngojeni, katika jina kuu Katika la jina Yesu kuu la Kristo. Yesu Kristo. Ela Yes. está totalmente saudável, inajulikana graças a sana. Jesus Cristo. Hata ikaandikwa kwenye gazeti or something. Eh? Ndio. Yes. What? What did they say? I didn't hear, just heard the chorus. Yes, so unasema Bwana ako na nguvu Bwana ako na nguvu. tangu akuponye. Kwa hiyo kambi, hiyo tent iko na inzi nyingi. Ndio. Kwa hiyo tent Nimetoka kwa hiyo tenti, niko kwa nyumba na ninafanya kila kitu. the Lord be glorified. Que o Pia Senhor seja nimefurahi kukuona leo. glorificado. Nimetamani sana, mara nyingi nakusikia kwa radio, nasema angalau Mungu anisaidie kwa siku moja nikutane na wewe tena. Na siku ya Mungu imefika. Yes. Apewe sifa Mwokozi, apewe sifa Mwokozi. Asante, nimeshukuru sana. My lords, Janieri, eu era HIV/AIDS Kwa positivo, gazeti mas ya agora eu Nation, sou negativo. na nikachukua hiyo karatasi. Ela mpaka siku foi ya leo curada niko em nayo nimeiweka. 2010. Ikisema nini gazeti? Kuhusiana na uponyaji wa Jane Ya kwamba Njeri. Jen Njeri aponywa Ameponywa ukimwi. na mpaka wazungu walitoka na damu yake ilipelekwa mpaka hata South Africa, my lords. It is very powerful, ni ya nguvu sana. Na Muito Njeri mpaka sasa yako poderoso. na nguvu, analima shamba. Aparentemente foi uma anafanya das kazi primeiras zake a ser zote. curada e o caso Tunashukuru dela Mungu foi sana, my lords. parar na África do Sul e em vários Thank you so much, my lugares. lords. So as we continue, we Então, have Elvis enquanto Kipchumba continuamos, temos Elvis Kipchumba, Kipchumba from Koibatek. de Coimbatec, HIV negative for the last 15 years. HIV/AIDS negativo pelos últimos 15 anos. miaka 15 iliyopita. We have Peter Oyan Tunaye Temos Peter from Oyan, Nanyuki. de Nanyuki, HIV negative for the last HIV/AIDS 11 negativo years. pelos últimos 11 anos. Aleluia. 11. We have Ezekiel Walela Tunaye Ezequiel Walela, from Matunda. de Matunda, HIV negative for the last 3 HIV/AIDS years. negativo pelos últimos 3 anos. virusi vya ukimwi kwa We have Moses Kimani tunaye Moses from Kimani, Molo. de Molo, HIV negative HIV/AIDS negativo vya ukimwi for the last 15 years. pelos últimos 15 anos. tangu kuponywa kwake. We have Edith Muhonja Edith from Moronja, Matunda. de Matunda, HIV negative HIV/AIDS for negativo the last 14 years. pelos últimos 14 anos. Kuponywa kwake. We have Irene Otieno Nós temos Irene from Otieno, Chemelil. de Chemelil, HIV negative HIV/AIDS negativo for the last 17 pelos years. últimos 17 anos. Kuponywa kwake.
We have Sylvester Sochieng Hal Sylvester from Ochieng, Ahero, de Herrero, HIV negative HIV/AIDS for the last negativo, 15 years. pelos últimos 15 anos. Aleluia. Daniel Onyango Daniel Onyango, from Miwani, de Miwani, HIV negative HIV/AIDS for the negativo, last 13 years. pelos últimos 13 anos. Kuponywa kwake. Samson Bugi Samson Bugi, from Hispania, de Espanha, HIV negative HIV/AIDS for the negativo, last 13 years. pelos últimos 13 anos. Kuponywa kwake. Rebecca Mose Rebecca Mose, from Nairobi, de Nairobi, HIV negative HIV/AIDS negativo, for the last pelos 1 year. últimos ano. Uliopita tangu kuponywa kwake. We have Joseph Wanyama Nós temos Joseph from Onyama, Kitale, de Kitale, HIV negative HIV/AIDS for negativo, the last 15 years. pelos últimos 15 anos. Tangu kuponywa kwake. We have Esther Nyakoa Esther from Nyakoa, Kitale, de Kitale, HIV negative HIV/AIDS for the negativo, last 13 pelos years. últimos 13 anos. Kuponywa kwake. We have Isaiah Cheriot Isaiah from Cheriot, Kericho, de Quericho, HIV negative HIV/AIDS for negativo, the last 17 pelos years. últimos 17 anos. Kuponywa kwake. Ann Cherop Ann Cherop, from Baringo, de Baringo, HIV negative HIV/AIDS negativo, for the last 13 years. pelos últimos 13 anos. Kuponywa kwake. Why have I read that? Por que que eu li isto? Because Porque we are here to stamp and nós estamos certify aqui para pôr o selo e certificar that you see que você vê. it is not a 1 week thing. Não é uma coisa de uma semana, It is não é uma not a coisa, 2 days issue. não é um assunto de 2 It dias. is years and years. São anos e anos Testing seguidos, and testing testando e to make sure testando, that they remain negative. para ter certeza que eles permanecem negativos, porque o sangue de Jesus Ai, nunca ai, ai, erra. Never. Ai, 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 nunca. And when because this is a sample. Porque isso aqui estão When reunidos aqui. these miracles were happening in this country, Quando estes milagres foram acontecendo neste país, we have some doctors who are nós following temos keenly on the faith. alguns médicos que estão seguindo isso com muito Like today, we know cuidado. they are following. Como hoje nós vemos, eles estão acompanhando isso. And that is why in the interest of E é time, por isso que no interesse deles, we have doctors here nós temos médicos aqui that the two mightiest prophets of the Lord has helped to bring on board. que os poderosos profetas do Senhor ajudaram Oh, a yes. trazer a bordo. Katika utendakazi. We have two doctors because I know Nós there's a temos team, 2 doutores, porque eu sei que eles são um but time. because of time, Mas por causa do tempo, there is physician Tem- Ogada, tem o filho, Dr. Ogada tem is o here. doutor clínico geral and Ogada, then we have Dr. Anton, who is a registrar. temos doutor Anton, Dr. que é Anton. um registrado. They want because they have been following it. And E they have porque come. eles têm acompanhado isto, eles agora vieram. These are people Estes são homens who have done their first degree in medicine and surgery. que They fizeram o primeiro, Masomo ya kimatibabu na fizeram a But they are sua, following miracles because this is just eles a se sample. formaram em medicina e eles estão sampuli tu. So they seguindo have estes gone back to their milagres. postgraduate E quando eles voltaram para a sua pós-graduação, to get masters. para receber o Then they have come mestrado. also to speak something about Então HIV. eles Please. agora Welcome. podem vir e falar alguma coisa sobre HIV Let us AIDS. sit down. Por favor, vamos nos sentar. Kenya is a very blessed nation. O Quênia é uma This nação is muito awesome. abençoada. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Muito obrigado, meus senhores e meus pais. Meu nome é Dr. Anton Ochieng. Muito obrigado, meus senhores e meus pais. Zangu na mabwana wangu. Again, my name is Dr. Antonio Chieng. Novamente, o meu nome é Dr. Anton Ochieng.
Yes, I'm a registrar in internal medicine. Eu sou registrado em medicina interna, especialista. I'm currently pursuing my master's in internal medicine Estou atualmente fazendo mestrado em medicina interna to qualify to be a physician. para ser qualificado para ser um clínico geral. Essentially, what Essencialmente, physicians do, o que os clínicos gerais fazem, we do preventive medicine, nós fazemos medicina preventiva, ya kuzuia maambukizi. diagnostic and curative for complex diseases. e fazemos diagnóstico e cura para enfermidades complexas. We also form part of a referral system for patients who come who need surgeons. Nós também fazemos parte do sistema dos pacientes que vêm precisando de cirurgia, People who need gynecologists, who need psychiatrists, pessoas que precisam de oncologia, psiquiatras. Nós encaminhamos as pessoas para estes especialistas. Na pia wanahitaji madaktari wa kiakili, wao ndio wanapeana rufaa kwa hao wataalamu. And then physicians also Os clínicos complement gerais for other specialists também like cardiologists, fazem a base para os outros nephrologists, especialistas, cardiologias, nefrologistas, Tabibu ndio misingi eles que dão a base para todas as outras especialidades. madaktari wa figo na maambukizi. So today we are here, Então, also hoje nós honored estamos to aqui just, speak of e what the muito Lord has done in honrados our midst. de poder falar a respeito daquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Tenda miongoni mwetu. I just wanted us to have a brief understanding of what Eu queria ter HIV um breve is. entendimento do que é HIV/AIDS. Katika muktasari ya nini virusi vya ukimwi ni aina gani ya ugonjwa? There's a small presentation I'd ask our IT guys. Yes. So Isso é this- apenas uma pequena this is the apresentação. structure of HIV virus, Esta é a estrutura do vírus do HIV/AIDS. and this is what has caused so many troubles E é to isto o que tem millions of causado people tantos over more problemas than para 4 milhares de decades pessoas globally. por mais de 40 décadas globalmente. 4 décadas globalmente, 40 anos. Defeated man É isso for que the tem 40 derrotado o decades. homem. This one here. Isto This aqui, small por mais de structure, 40 around anos, 200 nanometers. é Very small, but muito, has um caused vírus muito more than 40 pequeno, million deaths globally. mas que causou mais de 40 milhões de mortes globalmente. Vifo ya zaidi ya watu milioni 40 kote kote ulimwenguni. Just to summarize, it Apenas has para those, resumir, parts. Unasema ni ele kirusi. tem estas partes. Kirusi. Kirusi ndogo. It has those structures, Ele the tem GP estas 41, estruturas the GP41, which are GP120, that the virus uses to attach to são the, human formas cells. que o vírus usa para se apegar às células humanas. Tumika ili kujibandika kwenye seli ya binadamu. And then it has that envelope that envelopes Então, the structures ele found tem isso inside que that virus. envolve as estruturas dentro do vírus. Sehemu ndani ya hiyo virusi And then it has some enzymes. Então, the key ones ele are the tem reverse enzimas. transcriptase, alafu pia inayo enzyme na ile ambayo ni nyeti sana ni ile reverse transcriptase, reverse transcriptase. the Reverse protease, transcriptase, and the protease integrase. e integrase. So if you can just go to the next photo. Então, são as diferentes camadas do So vírus. this is what happens until Então, isso é o que somebody is declared to acontece have até que HIV. alguém é It follows declarado those que 12 ter HIV steps. tem que seguir todos estes passos. Mtu aweze kutambulika ana virusi vya ukimwi inafuata hizo hatua 12 zote. So once the virus gets Então, entry into the uma human vez body, que o vírus entra dentro do corpo humano, it binds to specialized cells in the bodies like ele se CD4, apega a algumas helper células do cells. corpo, as células que defendem o corpo. and then it fuses and then it pours Ela its, se une, genetic components inside the cell então of the ela host, derrama componentes genéticos dentro da célula do corpo, da célula saudável do corpo. and then
the enzymes that I Então, talked as about now, as enzimas das takes quais eu the falei, virus RNA and puts que it traz inside the host o vírus, DNA system. coloca dentro do sistema de DNA. na kuiweka kwenye ile mfumo ya DNA. So the RNA is converted to DNA, Então, o RNA se torna and DNA. then it stays inside the host genome. Então, ela fica localizada dentro do genoma. So that's one of the things that makes it even difficult to Então, treat isso é uma HIV, das coisas que faz tão difícil o tratamento da HIV/AIDS, because it takes advantage of porque the host ele genome. toma a vantagem do genoma que está And also it hospedando o causes some of vírus. these CD4 cells to die. So the Então, body faz com ends que up algumas having destas immunodeficiency. células de defesa morrerem. Então, o corpo sofre uma deficiência And then the imunológica. virus is also able to replicate and Então, form o vírus multiple também parts se of replica this virus that can go and e affect forma other cells. múltiplas partes deste vírus que vão e infectam outras células. Baadhi ya seli zinginezo katika mwili. So these 12 steps are also form part of the targets for Então, treatment for estes the drugs that have 12 been used passos to control the HIV virus. Na kwa hivyo é o nosso alvo para o tratamento de controle do vírus. madaktari wanatumika ili kujaribu kutibu au kupunguza ukali wa virusi vya ukimwi. If you can just go to the next photo. Ukienda kwa picha ambayo Vamos para a próxima Yeah, so foto. this just tells us now the Então, manifestation isto of nos HIV. diz It como literally que a affects manifestação all do the HIV/AIDS organs in the body. literalmente afeta todos os órgãos do corpo, inaingilia kabisa kila kiungo cha mwili. From the brain to the eyes, desde o cérebro até os olhos, Jicho, to the lungs, até os to the pulmões, skin, a pele, to the kidneys, aos rins, to blood, hadi kwenye até to the nerves, os nervos, o sangue. and it also puts you at risk of other opportunistic E também infections. te deixa, você corre o risco de ter outras infecções oportunistas. Então, HIV/AIDS é sério. kabisa ni nyeti. So if we can see the Então, manifestation se of the nós power of podemos God dizer que a through these miracles manifestação here, do poder de Deus através destes milagres aqui, Pia haya miujiza hapa. for me, I can just say para that mim, truly eu só this is posso the work dizer of God. Kwangu mimi que isto verdadeiramente só pode ser obra de Deus. If you don't treat them, they will die. Se você não tratar, essas pessoas vão morrer. Thank you so much, my Muito fathers. obrigado, meus pais. Let us clap to this very powerful Vamos young aplaudir specialist, young este doctors jovem who are specializing especialista, esse doutor very muito mighty jovem indeed. que é especialista, muito poderoso mesmo. Amém? O meu nome é Dr. Timothy Ogada. My son, I remember you. Meu filho, eu me lembro de Very você. powerful. Muito Right from poderoso. medical school. Já desde a Many escola de years back. medicina, muitos anos atrás, Writing back and forth from medical school. indo e voltando Until you graduated, da began medicina, da practicing escola a de few years medicina até que você earlier. se formou. And then at one point you were about to Em um move ponto, to the UK and open a você ia system para here somewhere. o Reino Unido para trabalhar algum Thank you so sistema. much. Thank Sim, you. muito Hi. obrigado. Ai, amém. Yeah, so just let me simplify it a little more. Deixe-me simplificar isto um pouco mais. HIV is a small virus. HIV/AIDS é um vírus muito pequeno. You cannot see it with your eyes. Você não pode vê-lo com seus olhos. Not as big as what was projected there. Ele não é tão grande como foi projetado lá. But don't underestimate it. Mas não subestime este Its vírus. effects are big. A infecção dele é grande. So it's like this enemy Então, é como este inimigo who gets into the body with a mission. que entra dentro do corpo humano com uma missão. The mission is to get the defense cells of the body. E a missão é atingir as células de defesa do corpo. Just like normal warfare, what we see around. Quando a mesma forma como acontece com as guerras normais, as batalhas, Looking for military targets. eles Military buscam targets. alvos militares de defesa. This Então, virus
Este looks vírus, for the defense cells, which are ele white blood cells. procura o sistema de defesa, que são as células brancas. Now, it's wise, doesn't just look for any. Eles buscam qualquer uma, It will go for the commander called the CD4. mas eles querem ir diretamente para os comandantes, Or the CDF. CD4 ou The CDN. CD4 is the commander of the defense cells. CD4 é o comandante das células de defesa, Just like CDF is the commander of the defense como forces. CDF é o comandante das forças de defesa. That's very serious, very, very serious. Isso é muito It's a sério, muito, big muito battle. sério. É uma So grande he gets in batalha. there, Então, quando ele chega lá, goes straight to the barracks, ele vai direto aos to the barracks, kitchen where food is made. ele vai até as barracas e entra no lugar onde está Makes sendo itself feita a very comida. comfortable, Ele fica lá muito confortavelmente, starts producing food and feeding itself. começa a produzir comida e se alimentar. Ele está fazendo uma analogia. Yes, Ele that chega is numa cruel, right? barraca onde a comida é feita, ele senta lá, fica lá fazendo comida para ele. Enquanto ele faz isso, It starves the normal defense forces, the ele faz legitimate defense cells. ele faz morrer de fome as células legítimas de defesa. Ele pega tudo para ele e deixa as outras sem nada. Então, quando alguém está morrendo de inanição, Right? então essa pessoa se torna So fraca. even any small trigger can Então, qualquer probleminha que tiver pode derrubar essa célula, porque ela está muito fraca, não tem alimento. cells will die. Então, essas células vão morrer. And then this HIV virus Então, will thrive. este HIV/AIDS, esse vírus, vai Created chaos vai which are conducive for vencer. Ele vai criar um caos que ele mesmo conduz. So it's at this point Então, that one is diagnosed to have é neste HIV. ponto que alguém é diagnosticado como tendo HIV/AIDS. Because the legitimate defense cells are Porque dead, so as the more células de infection defesa that someone legítimas don't get, estão this morrendo, person gets. kwa sababu zile kinga kalisi za mwili zimekufa, na kwa hivyo maambukizi yoyote hata kidogo ambayo kwa kawaida watu hawapati, huyu mtu anapata. Now they're given medication to start taking. Na kwa hivyo agora wanapewa eles madawa, recebem a comida para So when they take começar. the medicine, na kwa hivyo Então, wanapotumia eles dawa, you've not removed this virus from the barracks, from the kitchen in the barracks. You've not. Você não tem como tirar este vírus de dentro da barraca, da cozinha, da comida, onde a comida What está. you've just done is to tell it, hey, just O que be calm, você faz be calm, é let's apenas try and calma, calma. coexist. Vamos tentar coexistir. Então, o medicamento não cura, ele não tira o vírus de dentro do lugar onde ele está acomodado. Ele tenta conter a fome dele. Holding a gun on your head like this, É como alguém que tem uma arma e põe na cabeça assim, waiting for that moment when you'll stop taking your medicine, esperar aquele momento quando você para de tomar o remédio e para ele puxar o gatilho. once that trigger is pulled, Uma vez que este gatilho é puxado, that's it. pronto, acabou. So this is a big thing that has happened. Então, isto é uma coisa muito grande que aconteceu. And we glorify the Lord. E nós glorificamos o Senhor. Thank you, my son, Dr. Muito Ogada. obrigado, filho, Timothy Ogada, very powerful. meu filho Timothy from Ogada, anatomy muito to physiology, poderoso like, da all the way back to Roma. Quite anatomia, far away. fisiologia, Thank you so much. há Thank muito you. tempo. So Muito please, obrigado. My lords and my fathers, Meus senhores e meus pais, these are physicians esses são médicos clínicos who have gerais come forward que vieram to tell us how this virus is para nos transmitted dizer como que este vírus é transmitido, and over 4 decades, e por mais de 4 no décadas, cure has been found nenhuma cura foi encontrada in the entire world. no mundo inteiro. When they are standing here, Então, quando eles estão de pé aqui, them that have been turned from positive to negative, estes que foram mudados, transformados de positivo para negativo, is a big, big, big miracle. é um grande, grande, grande milagre. And my fathers and my lords, E meus pais e meus I senhores, just want to appreciate the doctors eu quero apreciar estes who doutores took their time off que acharam o tempo to come forward and celebrate the blood para of vir Jesus. à frente e celebrar o sangue de Jesus. I will request
all of them to come Eu vou forward, pedir please, que todos eles venham à frente, por favor, with your white coats and your stethoscopes, com os seus casacos so brancos e that we seus represent these estetoscópios, miracles. para que possamos selar estes milagres. Thank you so much for coming. Muito obrigado por virem. We also want to say, my Nós lords, também as queremos medics, dizer, meus senhores, como médicos, Madaktari, that we have decided to follow Jesus. que nós decidimos seguir a Jesus. Obrigado. Obrigado. This is very powerful. Isto é muito poderoso. This thing happening in Kenya here is very, very Isso que strong. está acontecendo aqui no Quênia é muito, muito histórico. My Lord, standing before you Meus senhores, de pé aqui diante do Senhor, are the HIV healed. estão os curados de HIV/AIDS. Standing with their doctors. De pé aqui com os seus doutores, Who os have seus confirmed médicos, que confirmaram They were truly positive. que eles verdadeiramente eram They positivos. were treating them. E eles, porque eles estavam And they followed tratando them eles. up to here E eles os seguiram até aqui to tell the entire world para dizer para o mundo inteiro that they are now HIV negative que eles agora são HIV/AIDS because of the negativo blood of Jesus por Christ. causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Thank you so much, my Lord. Então, muito obrigado, meus senhores. This is serious. Isto é sério. Can we clap for the doctors and the patients? This is tremendous. Podemos The doctors aplaudir os literally run the médicos e os ministry. pacientes. Isso é tremendo. Os Okay, médicos, but there was someone who translates me. That's okay. os we're live on médicos radio. estão The doctors literalmente, literally run the ministry. os médicos literalmente estão Thank you conduzindo so o much. ministério. The Lord Muito bless you obrigado. eternally, the doctors. Que o Senhor os abençoe eternamente. Os Together médicos, with your families and your junto com as ministries suas and your famílias, provision, seus promotions, ministérios, everything. suas provisões, suas promoções, tudo. na kazi zenyu na kupandishwa vyeo na kila kitu. And I bless the HIV patients who have been healed, E eu abençoo os pacientes que foram curados. that the Lord may bless you even more and more as you testify. Que o Senhor os abençoe cada vez mais enquanto vocês testemunham. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Let us clap non-stop as the doctors are going. Vamos aplaudir ininterruptamente enquanto os doutores estão indo. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Thank Jesus Very Cristo. powerful. Let us just clap Muito non-stop for poderoso. Jesus. Vamos aplaudir Non-stop is- ininterruptamente. Ininterruptamente. Thank you. Asante. I think it's time to go to the cake and then close the meeting. Muito obrigado. Eu acho que chegou a hora de irmos para o bolo, Thank you então so much, encerrar a Doctor. Very reunião. powerful. Muito obrigados, os doutores. Muito Prepare poderoso. the cake. I'm walking there. Preparem o bolo, eu estou indo para lá. After that, I'll meet. Depois disso, eu vou encontrar. I'll meet Dr. Chapa first. Yes, Eu vou first. encontrar o Dr. Thank you. Chapa After primeiro. that, Jael Wanjiku, and Depois maybe isso, one Jael more Wandico. person, Depois probably. mais uma pessoa. I'll rest a bit. Provavelmente eu vou descansar um pouco.